Fala pessoal, tudo bem? Tranquilos? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os papéis de Sanepar, que há menos de um ano eram negociados na bolsa a pouco mais de R$ 37,00. E no dia que eu estou gravando esse vídeo, a cotação do papel está em torno de R$ 21,80, uma desvalorização de mais de 40% em um papel que está inserido num setor resiliente. E aí a gente tem três perguntas para tentar responder nesse vídeo. Primeiro, por que o papel caiu tanto? Segundo, se o papel está barato. E terceiro, qual que é a perspectiva para a empresa no médio e no longo prazo? Se você quer obter essas respostas, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, pessoal, antes de seguir para a parte principal do vídeo, é importante fazer um disclaimer, ressaltar que esse conteúdo tem caráter meramente informativo, não se caracterizando qualquer recomendação de investimento. Então isso é muito importante, deixar isso muito claro, o investidor precisa ter autorresponsabilidade. Bom, se a gente pretende investir numa empresa, a primeira coisa que a gente precisa saber é compreender o modelo de negócio dessa companhia, saber como que ela ganha dinheiro. No caso de Sanepar, é importante a gente também compreender que ela é uma empresa controlada pelo Estado do Paraná, logo isso não é bem visto pelo mercado, né? Porque ela pode sofrer uma intervenção do Estado, isso aconteceu recentemente. Basicamente, Sanepar é uma empresa que presta serviço de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto do Estado do Paraná. A companhia foi fundada em 1953, tem quase 70 anos, e foi listada em bolsa no ano 2000, então a gente está falando aí de 21 anos que ela abriu capital, é um fator positivo, porque a gente tem um bom histórico para poder analisar os balanços. Normalmente eu gosto de avaliar empresas que tenham pelo menos 5 anos de listagem em bolsa. Então a gente consegue observar logo de cara que ela está inserida num setor essencial que a gente costuma utilizar independente da situação. Ninguém vai deixar de, por exemplo, tomar banho, lavar louça, lavar roupa por longos períodos. Então esse é um ponto positivo, o pessoal costuma até chamar de setor resiliente ou contra crises, mas o que de fato a gente quer saber e quer entender logo de começo nesse vídeo é por que a cotação de Sanepar vem sofrendo tanto, mesmo ela estando inserida em um setor resiliente. E aí a resposta dessa pergunta está associada basicamente a três fatores. O primeiro deles é uma seca profunda no estado do Paraná, principalmente na região sul, com uma redução de chuvas que chega a 70% se comparado à média histórica. É claro, isso vai fazer com que os níveis de reservatório e distribuição de água caiam drasticamente. Hoje, só para a gente ter uma ideia, esses reservatórios se encontram com menos da metade da capacidade se comparado ao início de 2020. E aí não tem jeito, né, pessoal? A empresa não consegue vender o seu produto na capacidade máxima, que no caso é a distribuição de água, e como consequência é obrigada a fazer o famoso rodízio. Pelo que eu estou acompanhando, nesse início de 2021 tem ocorrido chuvas no Paraná, isso ajuda a melhorar os níveis de reservatório da empresa. E aí a gente vai perceber que isso é fundamental porque 90% da receita está associada à distribuição de água residencial. O segundo ponto de problema na empresa está associado muito à suspensão do reajuste tarifário, né, que causa um dano ainda maior, já que essa questão tarifária é bastante sensível para a Sanepar. A companhia recebeu recentemente um reajuste de 5,11, que deve ser aplicado agora em fevereiro de 2021, dos 9,63 que deveria ter sido aplicado lá no ano passado. E claro, isso faz com que ela tenha uma perda de receita. O terceiro ponto, eu acho que não precisa nem se estender muito, né, pessoal? A crise que a gente vem enfrentando, muitas pessoas passando grandes dificuldades, isso gerou inadimplência e como consequência, obviamente, a empresa também sofreu, né? Tem muita gente, infelizmente, que tem dificuldades de honrar seus compromissos essenciais, como por exemplo, o pagamento de uma conta de água, de uma conta de energia, a compra de um botijão de gás, etc. Mas a segunda pergunta é mais difícil de ser respondida, porque a gente quer saber se o papel está barato. E aqui, pessoal, a gente precisa dar uma olhada nos números da empresa, né? Então, para a gente poder fazer alguma avaliação, que também é uma avaliação até certo ponto subjetiva. Primeira coisa que a gente precisa saber é se a empresa tem lucro. A gente quer investir em empresas que têm lucro. Se a gente olhar, a gente vai perceber que a empresa apresenta lucro crescente e consistente ao longo dos anos, mas para a gente ter uma base se a empresa está cara ou está barata na bolsa, é necessário utilizar pelo menos um indicador fundamentalista, né? Por exemplo, nesse caso a gente vai utilizar o VPA, que também é conhecido como valor patrimonial por ação, e aqui o cálculo é bem simples, né? A gente pega o patrimônio líquido da empresa, divide pela quantidade de ações, nesse caso a gente vai chegar no valor de R$ 22,02. E aí se a gente for olhar, por exemplo, a cotação do papel nesse momento, está sendo negociado a R$ 21,74, então a gente consegue chegar à conclusão que por esse preço, de acordo com esse indicador, que obviamente não deve ser olhado isoladamente,
o papel estaria muito próximo do seu valor justo, entre aspas, né, de acordo com o VPA, então não estaria nem caro, nem barato. Eu diria que o papel estaria sendo negociado ao par. Por outro lado, a gente também pode fazer uma avaliação de preços baseado na distribuição de dividendos. Se a gente pegar, por exemplo, os dividendos que foram distribuídos nos últimos 12 meses, a empresa pagou 99 centavos por ação, isso representa aproximadamente 4,5% da cotação atual, e aí normalmente os investidores que trabalham com carteiras focadas em recebimento de dividendos buscam uma taxa de retorno um pouco maior, né, em torno de 6%. Essa seria basicamente uma nota de corte para quem quer ter aquela carteira previdenciária, né? Então, nesse caso, esse papel ainda teria que se desvalorizar ainda mais para ficar mais atrativo. Em torno de 17 a 18 reais, se a empresa mantiver os dividendos que foram pagos nos últimos 12 meses, daria essa taxa de aproximadamente 6% ao ano. Na verdade, existe aí uma projeção de dividendos para a Sanepar o ano que vem, em torno de 7,10 basicamente. Agora a gente tem a pergunta mais difícil, né? Qual que é a perspectiva da empresa para médio e para longo prazo? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa fazer um estudo da perspectiva futura da empresa, o que cá para nós não é uma tarefa nada fácil, porque muitas das vezes a gente está lidando com a subjetividade de projeção futura. E eu, como assessor de investimentos, por restrição da CVM, não posso fazer nenhuma recomendação. Por isso a gente vai olhar a avaliação da XP através da sua casa de análise. E aí, pessoal, se a gente pegar o resultado operacional do último trimestre, apesar da ausência do reajuste tarifário e das outras questões que eu já mencionei nesse vídeo, a empresa mais uma vez se mostrou resiliente. Mesmo dentro dessa conjuntura de crise hídrica, o resultado veio em linha com as expectativas, eles conseguiram conduzir bem essa crise. Obviamente a empresa teve uma redução na receita líquida, mas que foi compensada por uma maior redução das despesas operacionais, excluindo ali os efeitos não recorrentes. Além disso, nesse ano deve ocorrer uma revisão tarifária, será uma oportunidade de recuperar o efeito financeiro da tarifa que foi perdida no ano passado, e existe também uma perspectiva de compensação das perdas de tarifas pelo órgão regulador, né? Na revisão tarifária agora de 2021, isso traz uma expectativa de recomposição da rentabilidade da empresa. Cabe lembrar que ainda existe uma parcela de reajuste tarifário diferidos de cerca de 13%, que devem ser recompostos até 2024, o que equivale a um impacto positivo de cerca de 30% no EBITDA da companhia. Outro ponto positivo está associado ao programa de aposentadoria incentivada, que reduziu o número de funcionários em 7,4, o que vai gerar uma economia nos cofres da empresa. E aí, nesse contexto, de acordo com a avaliação do pessoal de análise da XP, Sanepar, apesar de todas as dificuldades no curto prazo, é uma ação com uma boa relação de risco e retorno, pensando no médio e longo prazo, deixando bem claro que não se trata de uma recomendação. A gente consegue ver que os contratos de concessão, em sua maioria, são longos, com prazos superiores a 20 anos. Isso traz uma maior previsibilidade de receita para a companhia. Com isso, existe uma expectativa baseada em 3 cenários para as ações de Sanepar. No cenário base, o papel poderia chegar aos R$ 30. No cenário pessimista, R$ 20,50. E no cenário otimista, o papel poderia chegar aos R$ 36. Vale frisar que qualquer compra ou venda de ativos é de responsabilidade exclusivamente do investidor, por isso esse vídeo tem caráter meramente informativo, não se caracterizando qualquer recomendação de investimentos. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!